A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariano Boa Semente. Com muita satisfação, recebo você, meu irmão, minha irmã, que está conosco a partir de agora para mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, o Bispo de Genebra. Um abraço a você que está pela internet, através das diversas plataformas, seja pelas páginas da comunidade Mariano Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio, você que nos vê, que nos acompanha agora pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, recebe nosso carinho, nosso abraço, você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio do Bem, a Rádio Cultura, você sintonizando agora a 102.1 Cultura FM, a rádio da Diocese de Quixadá. Que bom saber que você está conosco aqui nas noites da Rádio Cultura, acompanhando este programa que vai ao ar de segunda a sexta, todas as noites aqui na Cultura FM. Se é a primeira vez que você está nos sintonizando, receba o nosso abraço. Se está sempre conosco, também acolha o nosso carinho. Hoje nós vamos para mais um capítulo do livro Filoteia. Estamos com este verdadeiro tesouro da nossa igreja, fruto de muitas direções espirituais que São Francisco de Sales foi fazendo no decorrer da sua vida missionária como bispo lá de Genebra. Aqui nós temos assim um compilado, um resumo muito bonito para quem quer ter uma vida íntima de Deus, uma vida na amizade com Deus, uma vida devota. Esta é a introdução a uma vida devota de almas amigas de Deus, de almas que são filoteia, amiga de Deus. Você quer ser próximo de Deus? Saiba que somente assim somos felizes nesta vida e um dia eternamente. Hoje a gente vai para mais uma vez uma abordagem sobre a castidade, porque nós estamos na terceira parte do livro que fala exatamente sobre virtudes, que são estas atitudes boas, constantes, a partir de um esforço que nós fazemos humanamente, mas sempre antecedidos, assistidos constantemente pela graça de Deus. Então esse esforço humano com a graça de Deus gera uma vida reta, uma vida boa. É a terceira parte do livro, porque a primeira nos anima a esta decisão pela amizade com Deus, rompendo com o pecado, decidindo por Deus. A segunda nos mostra a necessidade da graça de Deus para isso acontecer e ela nos vem de modo muito especial pela oração e pelos sacramentos. E aí São Francisco de Sales nos ensinou muito bem a rezar e a participar bem da Santa Eucaristia, a fazer uma boa confissão e agora está nos mostrando como devemos corresponder a esta graça de Deus, tendo uma vida reta, uma vida boa, uma vida justa, uma vida virtuosa. E uma dessas virtudes, o lírio das virtudes, esse ornamento do corpo e da alma, é a castidade. Já tivemos um encontro anterior sobre isso, se você não estava conosco, uma maravilha, confira lá. Todos esses encontros, desde a primeira parte do livro, estão nas nossas playlists, é só procurar aí no computador, no celular, Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariano Boa Semente, e você encontra esse conteúdo. Já animo a você que não é inscrito ainda no nosso canal a não deixar para depois, senão você esquece, faz isso agora, clica o botão inscrever-se, se não segue ainda o nosso perfil, toque aí no botãozinho seguir e fique recebendo essas formações e também outros conteúdos, grupos de oração, celebrações da Santa Missa, formações, eventos. Vai ser muito bom saber que você está nos acompanhando, tudo para a maior glória de Deus. Agora vamos rezar, porque tem mais um capítulo do livro Filoteia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior,
a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia nas nossas mãos. Se não tem, corre nas livrarias católicas, procura adquirir, uma verdadeira riqueza, tá bom? Hoje vamos para o capítulo 13, já estamos no capítulo 13 da terceira parte. Muita coisa boa já passou por aqui, confira lá se você não estava conosco. Então abre o coração, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a castidade, o lírio das virtudes. E hoje São Francisco de Sales vai nos dar conselhos para conservar a castidade. O que fazer para evitar que a castidade, esta pureza de coração, essa ausência de malícia, de sensualidade, possa ficar preservada em nós. Ter um coração puro, porque senão você e eu não vemos a Deus. Felizes, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que têm a castidade, porque esses verão a Deus. Então vamos ouvir então. Ele diz assim, escute bem. Estejas sempre de sobreaviso para afastar longe de ti tudo o que te possa inclinar à sensualidade. Aqui nessa primeira frase já vem uma dica muito importante. Está de sobreaviso. A gente pode lembrar o conselho de Jesus. Vigiai, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai, vigilância, está de sobreaviso. Porque nós podemos a qualquer momento ser surpreendidos. É possível que eu e você nem sequer estejamos com a intenção de pecar, de ver, de sentir, de fazer alguma coisa de errada, de impura, que venha a ferir essa santidade da nossa sexualidade, esta pureza da nossa sexualidade, mas podemos ser surpreendidos, né? Por alguma ocasião mais simples ou mais delicada, por alguma tentação. Por isso, importante estar de sobreaviso, estar em prontidão, né? De sobreaviso. Para quê? Para afastar. Se surgir uma ocasião, afastar e afastar logo qualquer coisa que possa nos inclinar a esta sensualidade. É importante você guardar essa palavra, sensualidade, de onde vem a palavra sensual, né? Aquele homem é muito sensual, aquela mulher é muito sensual. Significa uma realidade de estímulo dos sentidos, né? A sensualidade é aquilo que acaba nos atraindo pelos sentidos, pelo olhar, pelo ouvido, né? Pelo paladar, pelo toque. Então, estar atentos para que alguma coisa que através dos nossos sentidos desperte esta atração a uma realidade sexual distorcida, para a gente afastar logo. Olha a importância que São Francisco de Sales vai dizer dessa atitude imediata. Ele diz assim, pois este mal se vai alastrando insensivelmente e de pequenos princípios faz rápidos progressos. Olha, isso aqui é muito importante, é uma dica valiosa que ele está dando para mim e para você. Essas realidades que podem nos levar a desviar a nossa sexualidade, a ferir a nossa castidade, a cairmos numa realidade sensual, né, de exagero na busca do prazer, pode começar de uma forma pequena, mas, como ele diz, vai se alastrando. Então, ele vai insistir neste ponto. A nossa atitude deve ser imediata para barrar logo esse primeiro toque, esse primeiro estímulo, porque ele diz, vai se alastrando e aos poucos faz rápidos progressos. Então, quando você vai correr atrás, já pode ser tarde. Veja o que ele diz. Numa palavra, é mais fácil fugir-lhe do que curá-lo. Então, é mais fácil fugir de alguma situação que desperte uma excitação, uma sensualidade em nós. É mais fácil fugir do que curar, do que segurar as rédeas. Isso é muito importante. E aqui ele traz um exemplo muito fácil de entender. Eu não vou precisar nem ser mais claro, menos ainda grosseiro, né? Para que você entenda. Um exemplo magistral aqui de São Francisco de Sales, para também entendermos essa relação da proximidade dos corpos, né? do toque, da pele. Veja o que ele diz. Parecem-se os corpos humanos
com os vidros. Lembra vidros agora, ok? Que não se pode levar juntos, tocando-se. Você vai levar 2 pedaços de vidro, né? 2 placas de vidro de um lugar para o outro, você bota alguma coisa separando, porque se encostar, arranha, danifica. Olha que exemplo fantástico. Esses vidros que não podem se levar juntos, tocando-se, sem correr o perigo de se quebrarem. E com as frutas, então os vidros juntinhos ali, sem proteção, se arranham, se quebram. E ele dá outro exemplo, as frutas, né? Frutas, quando você carrega muitas frutas ali misturadas, umas tocando as outras. As frutas que, embora inteiras e bem maduras, elas estão inteiras, estão boas, estão maduras, recebem manchas, chocando umas com as outras. Aquelas frutas maravilhosas, mas se você carrega de um lado para o outro, uma tocando, a palavra é essa, tocando a outra, vai acabar manchando, estragando, né? Outro exemplo, a água mais fresca que se quer conservar num vaso, você conserva ali aquela água limpa, fresca, pura no vaso, perde logo a sua frescura, mal um animal a toca. Houve um toque do animal, aquela água já não está mais pura, já não pode mais ser consumida como antes. Deu para entender? Deu para entender como o toque, a proximidade dos corpos é algo que precisa todo um cuidado, toda uma vigilância. Então ele diz, nunca permitas, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está pela internet ou nos ouvindo pela Rádio Cultura, nunca permitas nem a outros, nem a ti mesma, nem a ti mesmo, todo esse tocar exterior das mãos, igualmente contra a modéstia cristã e contra o respeito que se deve à qualidade e à virtude de uma pessoa. Então, tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, porque um toque pode despertar coisas difíceis de frear depois. Pois, ainda que não seja de todo impossível conservar o coração puro, ele não está dizendo que é impossível, né? Não vai precisar ficar assim, exagerando nesse sentido de querer viver dentro de uma cúpula de vidro para nem tocar, nem ser tocado por ninguém. Mas é uma atenção, é o sobreaviso que ele está dizendo. Ele chega a dizer, ainda que não seja de todo impossível conservar o coração puro entre essas ações mais levianas que maliciosas, todavia sempre se recebe daí algum dano. Então quer dizer que alguma coisa pode mexer com a gente. Nem falo aqui desses tatos desonestos que arruinam por completo a castidade. Para você entender, isso aqui que São Francisco de Sales está falando, ele explica aqui no finalzinho, ele não está falando de um toque malicioso, tocar nas partes genitais, ele não está chegando a dizer isso. Isso que ele está dizendo não diz respeito, ele diz, não falo aqui desses tatos desonestos, porque esses ele já arruinam por completo a castidade. Ele está dizendo coisas mais simples, mas que podem despertar coisas mais complicadas depois. A castidade depende do coração, quanto à sua origem. Então é algo de dentro, né? Isso é importante porque às vezes a gente, ouvindo esse tipo de coisa, pode ficar pensando assim, mas isso é muito exagerado, não existe isso. Para que essa coisa desse jeito? Isso é de quem não tem um coração puro. O que vale é a pureza do coração. Sim, até certo ponto sim, mas escute, eu escuto o mestre espiritual aqui, escuto o doutor da igreja. A castidade depende do coração quanto à sua origem, mas sua prática exterior, porque a gente vive de realidade exterior também, né? A gente não é espírito, não somos anjos, né? Nós temos alma, nós temos o nosso corpo, então a gente vai estar tendo que lidar com isso. Então, embora realmente ela seja algo que vem de dentro do coração, mas a sua prática, ela consiste em moderar e purificar os sentidos. Então, moderar, cuidado, purificar os sentidos, tato, visão, audição, enfim. Por isso, podemos perdê-la tanto pelos sentidos exteriores, eu acabei de falar, você pode perder a castidade por um toque, né? por algo que você vê, por algo que você ouve, os sentidos exteriores,
como também aí nós temos os nossos sentidos interiores, né? Os pensamentos, a imaginação, os desejos. Então, também podemos perdê-la por pensamentos e desejos do coração. Muito forte, não é? Essa formação é curtinha, mas vai na veia. Então ele diz assim: é impudicícia olhar, ouvir, olha os sentidos, falar, cheirar, palpar coisas desonestas. Quando nisso o coração se demora e toma gosto. Então tudo isso leva à impureza. Olhar, ouvir, falar, cheirar, palpar coisas desonestas. Então não olhe para nada que seja impuro, não escute, não fale, não cheire, não toque. Porque quando isso acontece e o nosso coração se demora e toma gosto nessas coisas, a impureza nos penetra. São Paulo chega a dizer: meus irmãos, a fornicação nem se nomeie entre vós. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, muitos já conhecem. Fornicação é a atividade sexual, né? O ato sexual fora do sacramento do matrimônio. A gente já falou no programa anterior que dentro do casamento, dentro do sacrário, né? Do sacramento, da sacralidade do casamento, essa realidade do toque, do uso da sexualidade é diferenciada. Tem que ser moderada também, não vale tudo, mas isso foi o assunto do encontro passado. Mas quando isso se dá fora do casamento, a gente chama de fornicação, um pecado de fornicação. E ele cita aqui que São Paulo diz que é tão grave que a gente não deve nem conversar sobre isso, no sentido assim de ficar se envolvendo nessas conversas. A fornicação nem se nomeie entre vós. E aqui mais um exemplo da natureza. As abelhas não só não pousam num cadáver corrompido, você sabia disso? Se tiver ali um cadáver, né, de um animal, de uma pessoa que está no processo de putrefação, né, apodrecendo, a abelha não pousa, ela faz uma seleção, né, ao contrário dos urubus, né? Então a abelha não só não pousa, mas até foge do mau cheiro que exala. Já entendeu? Ele diz assim, essas realidades impuras a gente não deve não só não tocar, não se aproximar, mas até fugir, como as abelhas fazem. Observa o que a Sagrada Escritura nos diz da esposa dos cantares. Agora veja que interpretação linda do livro do Cânticos dos Cânticos. Escute aqui, olha realmente como ele diz, tudo aí é místico. Veja que coisa linda. Suas mãos destilam mirra. Suas mãos destilam mirra. Tradução. Este líquido, como sabes, preserva da corrupção. Olha que legal. Seus lábios são fitas de rubim vermelho. O que nos indica, rubim vermelho, o seu pudor até a palavras menos desonestas. Seus olhos são comparados aos olhos da pomba. Olha lá, por que isto? Por causa da sua inocência. A pomba é esse animal que expressa essa pureza, essa inocência. Suas orelhas têm brincos de ouro. O ouro, metal puro. Desse metal precioso significa a pureza. Seu nariz, está lá escrito, não é? É comparado ao cedro do Líbano. O que é que isso quer dizer? O odor do cedro do Líbano é suavíssimo e que tem uma madeira incorruptível. E aí São Francisco de Sales diz, que quer dizer tudo isso? A alma devota deve ser casta, inocente, pura e honesta em todos os sentidos exteriores. Cuidado com os seus sentidos, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você cheira. Você pode dizer, mas como que você cheira? Sabe que tem perfume que faz a gente viajar, né? Tem perfume que desperta mesmo uma atividade, até uma excitação. Então, vigilância, sobreaviso. Nunca trates com pessoas de indubitáveis costumes corrompidos. Aqui vem outra dica. Olha, cuidado com as amizades, cuidado com as conversas. Já ouviu falar que tem gente que tem a boca suja, que só fala uma palavra bem
bem simples aqui do nosso meio, só fala em sem vergonhice, né? Então tem gente que conversa sobre essas coisas impuras, né? Sobre essa sexualidade vivida de uma forma desordenada, conta vantagens sobre isso, conta coisas que viveu, que soube que estão vivendo. Então, muito cuidado. Você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Os homens, por exemplo, ficam muito, às vezes, em rodas de conversa em que isso é falado, mas infelizmente hoje não é mais exclusivo dos homens. As mulheres também, às vezes, ficam tratando desses assuntos de sensualidade, de malícia, de impureza, de uma sexualidade desordenada, compartilhando conteúdos, às vezes, pelas redes sociais sobre isso. E olha a recomendação: nunca trates com pessoa de indubitáveis costumes corrompidos. Sobretudo, se forem também imprudentes, como quase sempre o são. Diz-se, e aqui ele vai fazer agora a comparação, que os cabritos, tocando com a língua nas amendoeiras doces, tornam os seus frutos amargos. Eu vou repetir. Disse que os cabritos, tocando com a língua nas amendoeiras doces, tornam os seus frutos amargos. E essas almas brutais e infectas, falando a pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, porque às vezes a coisa chega a esse ponto, é uma mulher que está falando para algum homem ou alguns homens coisas desonestas, impuras, maliciosas ou vice-versa. Então, essas almas brutais e infectas, falando a pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, causam grande dano ao pudor. Isso vai ferir o pudor. Assemelhando-se também aos basiliscos, aqui é um animal que vez por outra ele cita, que tem o veneno nos lábios e no hálito. A dica é muito concreta. Evite conversas impuras. Evite conversar com pessoas que têm a boca suja, com pessoas que vão acabar falando sobre esses assuntos que vão mexer com a pureza do seu coração. E não pense, não, mas eu não me deixo envolver, eu não vou me abalar. Sobreaviso, cuidado. Quase terminando então esse capítulo muito interessante desses conselhos para preservar a castidade, diz São Francisco de Sales, ao contrário desse tipo de conversa, não é? Impura, suja, procura a companhia de pessoas castas e virtuosas. Por isso a gente falou agora há pouco, cuidado com as amizades. Não fique em rodinhas que estejam falando de coisas sujas, de coisas impuras. Procure a companhia de pessoas castas e virtuosas. É aquele conselho antigo, né, dos nossos pais. Me diga com quem você anda que eu digo quem você é. Ocupa-te muitas vezes, outra dica, boas amizades, pessoas castas, virtuosas. A outra dica, ocupa-te muitas vezes com a leitura da Sagrada Escritura. Olha, quanto mais a gente lê a Bíblia, isso mais colabora com a nossa pureza, com a nossa castidade. Porque a palavra de Deus é casta, a palavra de Deus é casta, é pura e torna castos os que a amam. Daí vem que Davi a compara, essa palavra de Deus, a esta pedra preciosa que se chama topázio e que tem a propriedade especial de mitigar o ardor da concupiscência. A gente pode entender, se a gente tem muito contato com a palavra de Deus, que é viva, que é o próprio Deus, que é a própria pureza, isso vai purificando o nosso coração. Se a gente fosse fazer uma comparação do contrário, né? Existem livros, revistas, literaturas, vídeos que estimulam a sensualidade, que falam de sexo, que falam de coisas impuras, e a mais pura da pessoa, se for se meter com isso, se for ler esse tipo de literatura, se for ver esse tipo de conteúdo, isso acaba lhe ferindo a pureza, acaba lhe tornando impuro, impura também, entendeu? O contrário, se você está mergulhado na bondade, na pureza, na castidade, na santidade de Deus, lendo bons livros espirituais como esse aqui, isso aqui é a palavra de Deus de alguma forma também ali expressa na vida deste santo, lendo a Bíblia, isso vai ajudar. Então, o que é que você tem lido? O que é que você tem visto? Usado este sentido maravilhoso, a sua visão, a inteligência que Deus lhe deu, com o que é que você tem ocupado os seus pensamentos, entende?
Conserva-te ao lado de Jesus Cristo crucificado. Olha ali, castidade ali presente, né? Um corpo totalmente doado ao Pai, crucificado ali na purificação de todos os pecados da humanidade, desapegado de todos, entregue ao Pai. Ali é a castidade em pessoa. Então ele diz assim, conserva-te ao lado de Jesus Cristo crucificado, quer espiritualmente, pela meditação, né, pensando, tá com problema de castidade? Olha, fica pensando em Jesus crucificado. Quer pela meditação, quer real e corporalmente, como? Na comunhão. Olha que coisa maravilhosa. Ele já falou da importância da leitura da Sagrada Escritura, da Bíblia, para conservar a castidade. A outra, participar da missa e comungar, receber Jesus Cristo crucificado, ressuscitado ali na comunhão. Sabes de certo que os que se deitam sobre aquela erva agnus castus, aquela erva, ele está citando ali a Eucaristia, aquela presença de Deus, né? Vão tomando insensivelmente disposições favoráveis à castidade. Que dica maravilhosa! Quem comunga bem e com frequência, quem recebe a própria castidade encarnada que é Jesus, vai pela graça de Deus crescendo na castidade. Esteja certo, meu irmão, que se teu coração descansar em nosso Senhor, que é realmente o Cordeiro Imaculado, bem depressa purificarás tua alma, teu coração e teus sentidos inteiramente de todos os prazeres sensuais. Olha que promessa de um mestre espiritual, de um doutor da igreja. Vamos acolhê-la, vamos pedir esta graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, muito especial para você. Passe adiante esse conteúdo, se você gostou, toque aí na setinha, envia para amigos, coloca nos seus grupos de WhatsApp. Se gostou, diga que gostou, clique aí no like, deixe o seu gostei. Isso é muito importante para impulsionar esse conteúdo. Deixe um comentário, diga como essas mensagens estão chegando até você. E você que nos ouve pela Rádio Cultura, seja um divulgador. Diga, olha, toda noite, de segunda a sexta, na Rádio Cultura 102.1, Cultura FM, a Rádio do Bem, tem direção espiritual, tem orientação para esta vida e para a vida eterna, com nada mais, nada menos que São Francisco de Sales. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.